todos nos seus devidos lugares, atentos, com o coração voltado para entender a palavra de Deus esta noite. Nós começamos semana passada o estudo do livro do Apocalipse, mostrando que o Apocalipse não é a ideia de tragédia, como no conceito natural hoje está compreendido. Quando se fala de Apocalipse, as pessoas pensam no aspecto da tragédia, no aspecto da dor, mas na verdade Apocalipse é a revelação. Deus revelou a um homem chamado João, o evangelista, como vai ser o final dos tempos, e Deus descortinou os céus para João, e João escreveu, e esse livro chegou até nós. Aprendemos que o livro do Apocalipse é escrito por João, o discípulo amado de Cristo. Também aprendemos que ele foi escrito ali em 96, aproximadamente depois de Cristo, no primeiro século. Aprendemos que o livro do Apocalipse tem linguagens literal e figurada. Temos que entender a simbologia para entender o texto. E hoje nós estudaremos a mensagem que Deus envia às igrejas da Ásia, 7 igrejas. Hoje nós estudaremos 4 igrejas e na próxima semana 3 igrejas. O capítulo 2 fala destas 4 igrejas. A Bíblia trata, e principalmente o Apocalipse e a escatologia, Cristo como noivo e a igreja como a noiva. E nesse aspecto aqui, eu coloquei essa temática para a gente pensar a advertência do noivo, porque aqui é uma mensagem direta de Deus, de Cristo, para as igrejas, que todos sabem que não só existia 7 igrejas na Ásia Menor, existia mais igrejas, mas Deus utilizou essas 7, mesmo porque 7 é um número muito significativo na Bíblia, inclusive é o número da perfeição, como 6 é o número do homem. Por isso que o sinal da besta é 666, né, que é o sinal ali do homem, e o 7 é o da perfeição. E Deus utiliza essas igrejas, alguns trata como se fosse períodos da história, mas na verdade cada igreja dessa tem um ensinamento, porque ali Deus estava tratando essas igrejas, Deus estava tratando situações que eram bem específicas, como a gente vai aprender aqui hoje, que quando eu li a história, e eu observei hoje o texto da carta à igreja de Pérgamo, tem tudo a ver com o nosso tempo. Quando a gente olha as doutrinas dos nicolaítas, da profetisa Jezabel, que aqui não é Jezabel de Acabe, era uma profetisa que existia lá, a gente vê que tem tudo a ver com o tempo também que estamos vivendo, e a gente vê que a confirmação das Escrituras, quando a Bíblia diz, nada é novo debaixo do céu, tudo é a repetição do que já aconteceu. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, que tempo é esse? Tanta coisa. Aí quando você chega numa igreja do primeiro século, nós estamos falando aqui da igreja primitiva, a sequência da igreja primitiva, né? Nós estamos falando da igreja ali, do primeiro século, mas já havia problemas semelhantes aos problemas que nós visualizamos na nossa época, claro que hoje em uma proporção muito maior. Então, hoje nós iremos pensar sobre essas advertências do noivo, à noiva.
O noivo faz algumas advertências que serve para nós que somos noiva de Cristo prestarmos atenção, estar atentos. A primeira coisa que a gente observa nesta advertência é que Deus especifica pelo endereço da carta os cuidadores da noiva. Até damos uma pincelada na semana passada. Deus respeita a autoridade, apesar dele ser a autoridade máxima. Deus é a autoridade absoluta e máxima, mas ele não quebra princípio de autoridade. A Bíblia Sagrada nos mostra que quem constituiu pastores na igreja foi Deus. Eu vos darei pastores. Quando Deus usa João para escrever cartas àquelas igrejas, e nós já aprendemos na semana passada que anjo aqui é a referência a pastores das igrejas, tanto anjo como estrela. Está explícito, não precisa de interpretação, está claro no capítulo 1, versículo 20, que o anjo, os 7 anjos e as 7 estrelas são os pastores das igrejas, ali fazendo referência às igrejas da Ásia. E aqui quando Deus manda a carta ao anjo da igreja, Deus dá o endereço da carta a quem ele havia constituído autoridade sobre a noiva. As coisas de Deus são muito bem organizadas, as coisas de Deus é muito bem delimitada. Se é ele que constitui pastores para cuidar da noiva, que eu chamo aqui de cuidadores da noiva, Deus não manda carta para quem não é o cuidador, para quem não tem a responsabilidade de cuidar dessa noiva. E olhe, senhores pastores, presbíteros, que privilégio nós temos: cuidar da noiva de Cristo. Cuidar da noiva de Cristo é um privilégio de quem tem chamada, de quem tem vocação. Não é para quem quer. Essa geração que quer as coisas no seu tempo, na sua hora, e não entende que coisas espirituais não é do seu jeito. Eu quero ser pastor. Não é eu quero ser pastor, é quem tem chamada de Deus para ser pastor, é quem tem vocação para cuidar da noiva. A noiva de Cristo não pode ser entregue na mão de qualquer um. Não é por vontade, não é a vontade que faz você ser um cuidador da noiva, é chamada do alto, é o noivo que escolhe quem vai cuidar da sua noiva. E o noivo escolheu pastores, e ele respeita esses pastores, e ele considera esses pastores. A pergunta que não quer calar é: se Deus, que é Deus, respeita quem ele colocou para cuidar da sua noiva, por que tem gente que não sabe este princípio? Por que tem gente que não respeita os cuidadores da noiva? Eu quero falar alguma coisa sobre igreja, eu vou falar com quem não é o cuidador. Dirigente de ciclo de oração não é cuidador da noiva, porteiro não é cuidador da noiva, professor da escola dominical não é cuidador da noiva, líder de departamento não é cuidador da noiva, recepcionista não é cuidador da noiva, baterista não é cuidador da noiva. Cuidador da noiva é vocacionado, que tem chamada para cuidar da noiva. Então quem quer tratar alguma coisa concernente à noiva, tem que falar com os cuidadores. E você vê uns paroleiros, uns conversadores, que quer tratar a respeito das coisas da igreja, como se a igreja fosse qualquer coisa. E depois diz: eu não sei porque eu estou pagando preço. Mas Deus vai lá e respeita ao anjo da igreja.
Sabe o que Deus estava dizendo? Tem coisas nessa igreja que eu não concordo, mas quem tem que responder por ela é você que eu coloquei para cuidar. Então tome a carta e coloque em ordem. Interessante que quando Ezequias estava para morrer e a casa estava fora de ordem, Deus não foi para a mulher dele e disse: coloque a casa em ordem que o bestalhado vai morrer. Deus respeita a autoridade. Deus respeita a autoridade. A autoridade constituída sobre o lar, a liderança do lar é do marido. Deus vai lá e diz para ele: coloque sua casa em ordem. Quando eu vejo gente na igreja, tem pessoas na igreja, irmãos, que se machuca porque ele quer se envolver naquilo que ele não tem competência. Adore a Deus, irmãos, sirva a Deus, deixe que dos problemas da igreja cuida o dono e os cuidadores. Olhe para o seu irmão e diga: sirva a Deus, amado. Já tem cuidador para cuidar da noiva, então não se mete nisso não. Diga para ele: deixa com o dono e com os cuidadores. Aí tem irmão que vem de um culto e vem dele adorar, porque aquela irmã não tinha condição de estar cantando. Você é cuidador da noiva? Não, então calai-vos. Ah, mas eu não aguento. Vá falar com o dono. Então quando você vê alguma coisa que você não concorda, você tem direito de não concordar. Você só não tem direito de falar com quem não tem competência para resolver. Quem tem competência de tratar a noiva é o dono e os cuidadores. Então ou você fala com o dono ou com os cuidadores. Fora disso, calai-vos.